Fala, galera de Cristo! Tudo bem? Vamos lá? Nosso vídeo do dia. A gente vai falar por que nós devemos ler a Bíblia, parte 2. É mais um vídeo desse, igual eu falei, que eu tenho mais 3 itens para citar. E eu quero dizer também nesse vídeo por que as promessas não acontecem com a gente. Por que não chega até nós se tem mais de 8 mil? Lembra de ontem? Então, eu quero dizer o seguinte. Ontem nós falamos, só para relembrar rapidão, que a gente... Deixa eu pegar meu caderninho aqui. A gente precisa ler a Bíblia para conhecer mais ao Senhor, para saber o que Ele quer de nós e para entender tudo aquilo que Ele nos promete. As 8 mil promessas. Hoje nós vamos em 3 itens a mais, que são... porque nelas encontramos mensagens de consolo. Muitas vezes a gente está chateado, deprimido, angustiado. Sim ou não? Só eu? E aí a gente encontra as palavras de consolo. Vamos ler em João 14? João 14 diz que Jesus fortalece os seus discípulos. Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar lugar. E se eu for, vou lhes preparar lugar. Voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Quem é o caminho? Quem é o caminho? Vou passar lá para o versículo 14. 13 e 14. É uma grande promessa que diz assim: eu farei o que vocês pedirem em meu nome, no nome de Jesus, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Eu já vi muita gente orando em nome de Jesus, mas não o serve, não o obedece, não crê. Só que essa partezinha aqui, vou orar em nome de Jesus, mas nem crê nele, nem obedece, nem declara ele como único Senhor e Salvador. Para você orar e pedir no nome dele, você tem que estar alinhado com ele. Você tem que estar crendo, obedecendo a palavra. Depois lê João 14, tarefa, para você entender todas as palavras de consolo. João 14 é um excelente exemplo. Próxima, quinta, diz... porque nas suas palavras falam ao coração angustiado e o consolam. Aqui fala muito ao coração. Você está deprimido, está angustiado, está em depressão? Vai ler a palavra. A palavra te dá consolo. Vamos ler o Salmo 103 para você ver uma partezinha do que eu estou falando. Salmo 103 é maravilhoso. É um salmo que quem escreveu foi Davi. Ele já começa assim: bendiga o Senhor a minha alma, bendiga o Senhor todo o meu ser, bendiga o Senhor a minha alma, não se esqueça de nenhuma das suas bênçãos. É Ele que perdoa os seus pecados e que cura as suas doenças. Depois lê Salmo 103, maravilhoso. O Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos. Ou seja, Salmo 103 é todo lindo e maravilhoso assim. Mas o amor leal do Senhor, o seu amor externo está com os que temem, com os que o temem, e a sua justiça com os filhos dos seus filhos, com os que guardam a sua aliança e se lembram de obedecer os seus preceitos. Bendiga o Senhor a minha alma. Lembra que eu falei que a gente é um ser, um tríade, a alma, corpo e espírito? Então, quando ele fala assim, bendiga o Senhor a minha alma são os meus pensamentos, as minhas vontades. Então, quando a minha alma bendiz o Senhor, é porque a gente está se alinhando a Ele. Então, fica a dica. E o último tópico de hoje, o sexto, é para que na palavra se encontre, porque na palavra se encontram os seus princípios para uma vida de felicidade e harmonia no lar. Você quer o seu amor, o seu lar harmonioso e feliz? Eu quero um lar sem bagunça, sem briga, sem confusão.
É tudo que a gente precisa. E eu vou ler alguns versículos de Efésios 5 e 6 para você ver como está aqui a direção dos lares que tem faltado hoje em dia. Escuta aqui e vê comigo se não tem faltado isso aqui. Efésios 5:22 diz assim: mulheres, sujeite-se a cada um seu marido, como ao Senhor. A gente foi feita para ser ajudadora e não cabeça. A mulher não é a cabeça. Cabeça é o marido. Nós somos ajudadoras. Então, sujeitem-se ao seu marido como ao Senhor. A gente tem que se sujeitar ao Senhor. Versículo 23. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Tá entendendo? Maridos, ame cada uma sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo purificado pelo lavar da água mediante a palavra. Você sabia que se o homem não honra a esposa, ele pode orar o que ele quiser, que Deus não ouve. Ele tem que amar a esposa, ele tem que cuidar dela, como Jesus cuida da igreja, como Jesus cuida de nós. Se ele não cuida da esposa, ele está querendo falar o que com o Senhor? Olha que sério isso. Só mais um versículo, Efésios 6:4. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. A gente deve criar os nossos filhos segundo a instrução que o Senhor nos deu, que é a palavra. Ensinar eles a palavra, ensinar eles o caminho que eles devem andar. Como que a criança vai saber da palavra se nem você sabe, nem você ensina ele? Tá entendendo? Agora eu quero te dizer por que as bênçãos não chegam na minha vida, Lu? Por que as bênçãos não chegam na minha casa, Lu? Esse tanto de palavra, de promessa que você está dizendo aí, por que não chega? Porque muitas vezes a gente é infiel. A gente é infiel com o Senhor. Então, as promessas não se cumprem na nossa vida. Porque muitas vezes não tem um posicionamento. Lembra que eu falei que você tem que se posicionar, declarar o Senhor como único Senhor e Salvador, a partir de hoje ler a Bíblia, para você entender tudo aquilo que está te ensinando, para você caminhar em obediência. Você fazia um pecado? Lembra? Se afasta do pecado, não peca mais, busca o Senhor. Senhor, eu não consigo me afastar desse pecado, pede ajuda a Ele que Ele vai te ajudar. Então, muitas vezes as bênçãos não chegam na sua vida por posicionamento. Muitas vezes também não chega por causa de um tempo, de um processo. Todas as coisas têm um tempo, está escrito no livro de Eclesiastes. Tudo tem um tempo determinado no Senhor. Então, se não é tempo ainda, não vai chegar. Você precisa perseverar. Você tem perseverado? Você tem orado, jejuado, clamado, buscado ao Senhor? Muitas vezes não chega também por causa de descrença. Você realmente acredita que ele é o Senhor e Salvador? Que Ele veio e morreu na cruz por nós e que Ele que nos dá tudo? Precisa crer. Muitas vezes falta um amadurecimento pessoal. Por exemplo, se você tirar lá uma fruta da árvore verde ainda, ela é boa? Não, pega uma banana lá verde e põe ela na boca para você ver se ela não fica ruim nos dentes. Ela não tem o mesmo sabor de uma banana madura, então ela precisa de amadurecimento, ela precisa amadurecer para ela estar boa. Uma outra coisa que precisa amadurecer, você daria um carro para o seu filho adolescente ou criança para dirigir? Não, porque você o ama e você protege. Então Deus não vai dar as bênçãos para a gente se a gente ainda não está maduro para receber. Entendeu? Então precisa desse amadurecimento. Falta muitas vezes conhecimento. Lembra ontem que eu falei do testamento? Você nem conhece a palavra. Você está reivindicando o quê? Se você nem sabe que... Lembra do que eu falei do seu tio que deixou lá um testamento para você e você não sabe nem o que está escrito? Você pode ter ganhado 3 moedinhas que está lá, que já passou até da validade, ou você pode ganhar uma fazenda que tem milhões. Mas para você saber, você tem que ler o testamento. Para você saber o que Deus tem para você, você tem que ler. Você nem lê a palavra, como que você que vai saber o que Deus tem para você? Então, às vezes, as pessoas esperam, Lu, você já está lendo a palavra, eu vou ouvir aqui. Caraca, aí Deus vai dar para mim mais do que para você, porque você não quer ler.
Eu não sei se é assim, mas Você precisa ler para você entender e receber a promessa. Você e o Senhor. E muitas vezes a gente também não recebe porque a gente quer a nossa vontade. Ah, eu quero um carro, Senhor, eu quero aquele carro que eu vi lá na concessionária, aquele carro que eu quero, aquele carro que eu quero. É a sua vontade. E se Deus não tem aquele carro para você, ele tem um outro muito melhor. Você está querendo um que não é para você. E se Deus quer que você tenha uma casa, um apartamento grande ou uma casa fechada dentro de um condomínio? Aí você quer porque quer aquela casa, quer porque quer, igual menino birrento. Mas Deus tem para você uma casa grande com piscina na beira da praia. Você quer uma coisa, mas Deus tem outra, Ele tem algo melhor. O que Ele tem pra gente sempre é o melhor. A gente precisa entender isso. Para saber, o que a gente tem que ler. Se você não ler, você não vai saber. E aí eu quero te deixar aqui qual é a principal promessa que está escrita na palavra? É o envio de Jesus. É a vinda de Jesus. É o envio, a volta dele, que ele vai voltar. Jesus é o tema principal da palavra. Sem ele, a gente não consegue nada, está escrito em João. E ele é o caminho, a verdade e a vida. Lu, todas as religiões levam a Deus. Isso é engano do inimigo. Primeiro que Deus não tem religião. Religião A, B ou C. Não existe isso. A igreja A, B ou C. A Bíblia fala de alguma igreja? É o seu relacionamento com o Senhor. É você e Deus. Lu, então para que precisa de igreja? Precisa da igreja para a gente ter o nosso tripé. Qual é o tripé? Palavra, comunhão e esse negócio da gente aprender juntos. Sem a igreja, a gente muitas vezes não aprende, porque é o pastor que foi derramado óleo sobre ele tem a unção do pastor, ele tem a unção sobre a minha vida. E a partir dele eu aprendo muitas coisas. Tem coisa aqui que eu não sei, eu vou atrás da minha pastora. Sabe dos negócios quando tem eles vão procurar os sábios. Pastora não sabe tudo. Ela não é hiper, mega, mas ela tem um direcionamento do Senhor. A igreja, quando eu estou em comunhão ali, eu estou ajudando meu irmão, sendo ajudada. Então essa é a comunhão da igreja. E tá junto na partilha do pão. O que meu irmão tem precisado que eu possa ajudar? Oração, um casaco, que às vezes eu tenho 2 no meu armário, eu posso dar um para ele. Um tênis, que às vezes eu tenho 2 e eu posso dar um para ele. Às vezes ele tem 2, pode dar um para mim. É esse estar juntos. Amém? Amanhã nós vamos falar um pouquinho sobre como ler a Bíblia. Lu, eu não entendo. Às vezes eu leio, não entendo bulufa. Nós vamos aprender isso amanhã. Vídeo de amanhã. Aprender. Então, ouve esse vídeo, assiste o vídeo, confere na tua palavra, confere, não fica acreditando, confere. Tiver dúvida, bota aí nos comentários, vamos juntas. Deixa algum pedido de oração, manda esse versículo para alguém, esse vídeo para alguém que você sabe que precisa ouvir a palavra. Todos nós precisamos, eu preciso também, eu assisto vídeos, eu assisto cultos na palavra, eu leio a palavra, eu busco. Eu estou sempre em comunhão também com o Senhor, com a minha igreja, com os irmãos. Faça isso. Se esse vídeo foi bom para você, manda para alguém, para abençoar outros também. Amém? Vamos orar? Senhor, eu quero te agradecer porque hoje aprendemos mais 3 tópicos de por que ler a Bíblia. Muito obrigada porque nós estamos aqui para aprender mais do Senhor, para aprender sobre todas as áreas na nossa vida. Hoje a gente aprendeu sobre o nosso lar, sobre a nossa família. Aprendemos por que as bênçãos não chegam sobre nós, as promessas não são cumpridas. Pai, quantas coisas boas nós aprendemos. Pai, muito obrigado pelo seu cuidado, pelo seu zelo com as nossas vidas. Muito obrigada porque o Senhor deixou a palavra escrita para a gente aprender. Muito obrigada pela inteligência, pela sabedoria vinda do teu trono, para a gente entender a palavra. E acima de tudo, não adianta a gente ficar lendo, repetindo e não viver, e não obedecer, não praticar.
Ensina-nos a praticar a tua palavra, a viver, a obedecer, em nome de Jesus. Eu abençoo cada inscrito do canal, eu abençoo a sua casa, o seu lar, em nome de Jesus. Eu declaro a palavra viva e eficaz sobre as nossas vidas nesse dia, em nome de Jesus. Amém? Beijo, 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 shalom, shalom e até amanhã.